Comigo no estúdio, vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos os ouvintes, todos que nos assistem e nos acompanham. O nosso telespectador, o Ronaldo, acabou de falar da rua lá do pátio de veículos. Climério. Falando que a rua disse que foi feito zeladoria. Dá uma passada na rua do pátio Benedito Climério de Santana. A zeladoria disse que assaltou, é uma piada. O senhor conhece a rua, né? Conheço lá. Na verdade, Pedro, o que eles fazem é pôr uma capa de asfalto, porém uma rua que precisa ser feita drenagem, precisa ter a guia, se fazer o calçamento. Então, ou seja, eles vão lá e dão uma garibada colocando uma capa de asfalto. E na primeira chuva vai tudo embora. Então é por isso, ele tem razão no apontamento dele aí. Serviço porco e mal feito, então. Mal feito, mas tem que ver como é que ficou a medição. Porque o segredo está na medição. Tá certo. E aí vai ter que voltar para fazer de novo, né? Aí... Mede de novo? Mede de novo. É um serviço sem garantia. Não tem garantia. Bom, vereador Edmilson, como é que está a situação lá na Secretaria da Fazenda? Na verdade, a gente tem pressionado bastante para que tenha alteração, mas existe uma situação de estar irredutível o secretário Ibrahim para manter da forma que está. Agora eu tenho uma torcida aí grande para que a Polícia Civil conclua o mais rápido possível esses estudos e para que a gente desfaça algumas injustiças que estão sendo feitas lá, se puna os verdadeiros responsáveis, como a gente pediu lá atrás, e se desfaça as coisas que são feitas lá e que funcionários que não têm nada a ver estão afastados das suas funções. E não há nenhuma perspectiva de solução, não? Não, a solução, Pedro, ali não é só... Quem entenda, você tem um setor em investigação, só que é o setor que arrecada, ele tem que continuar trabalhando, fazendo. O secretário optou por levar para lá arquitetos, engenheiros para realizar esse trabalho. A pergunta que eu faço é a seguinte: essas pessoas são autoridades tributárias para poder lançar? A dúvida que eu tenho é essa. Se isso não vai cair nas primeiras decisões judiciais, quando se questionar valores, e olha, quem lançou não tinha autoridade para lançar. Então é isso que eu estou alertando já há algum tempo. Primeiro. Segundo, como já disse aqui, trouxe os números da última vez que estive aqui, na verdade a nossa diferença, por exemplo, de arrecadação em relação a Campinas é muito grande. É 1 bilhão e 200, se eu não me engano, contra 672 milhões de Guarulhos. Então é muito, muito absurdo. Aliás, surgiu um caso novo, vereador Edmilson, na Secretaria de Educação. A diretora Mara Gianetti, a polêmica Mara, famosa. O site G7 News revelou que ela fez uma denúncia à prefeitura solicitando investigações sobre o contrato da educação com a creche Reciclando Felicidade. Isso me lembra a história da Fazenda que, segundo a prefeitura, foi a prefeitura que provocou a investigação. Exatamente. Então, nós temos uma diretora da própria educação que assinou o contrato e agora pediu investigação. É como se a polícia prendesse alguém em flagrante delito e o bandido falar: não, deixa que eu vou te ajudar a investigar. Eu estava investigando. Eu já estava investigando aqui. Nós vamos achar... É um absurdo. Então, ou seja, essa é aquela famosa creche, aquela famosa denúncia que teve, são milhões de reais. E sabe para que isso, Pedro? Porque a hora que vier os apontamentos, tanto do Tribunal de Contas, o MP de Contas, como as questões judiciais, as várias ações que estão circulando, o que acontece? A pessoa disse: não, mas olha, eu não tenho nada a ver com isso, porque fui eu que denunciei. Eu pus por escrito. Eu fiz aí por escrito. Na verdade, ela não está na condição de denunciar. Ela tem que estar na condição de responder. Então, a velha malandragem que está acontecendo e olha, não tenho nada a ver com isso, porque eu denunciei. Então, ou seja, quem está na gestão pública, ele está lá para evitar, para não compactuar e para imediatamente tomar providência. Então, só depois que os órgãos de imprensa denunciaram, só depois que o subsecretário foi afastado, depois de tudo isso que ela resolveu denunciar. Então, ou seja, por que não o fez anteriormente, uma vez que já eram sabidas, já eram de conhecimento público na cidade estas denúncias? Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que vai sobrar muito para o Anderson Guimarães. O Anderson Guimarães, que era o secretário adjunto, não é isso? Sim. Da igualdade racial, e ele que assinou o convênio, e tudo indica, estão canalizando para ele. Várias investigações que a gente tem acompanhado, Pedro, tem caminhado para isso. Na questão da tenda do Parque Secap,
o comentário que se tem é que o secretário adjunto da época fez todo o trabalho de ir atrás da empresa para fazer, mas na hora de assinar ele não assinou. E sumiu, né? E sumiu, não está mais aqui. Nem lembro o nome dele. Entendeu? Também não lembro. Foi tão brilhante a passagem dele. Eu só me lembro muito bem, gente, que era muito comum ele atender o telefonema, sabe de quem? De quem? Do prefeito Guti. O prefeito Guti ligava direto para ele e eu presenciei isso muitas vezes. A pro adjunto não ligava para o titular? Não, ligava para o titular também, mas ligava muito. Bastante para o adjunto. Ligava muito. Então é o que está acontecendo. Na verdade, nesse caso aí, vai responder por quem assinou. No caso dessa conveniada, dessa creche aí, é como se a prefeitura não tivesse nada a ver com isso, e tem. Porque a prefeitura, ao contratar o serviço, ela é obrigada, tem dever de ofício por investigar, por analisar as contas e suspender contratos e procedimentos que não estejam de acordo. E às vezes as coisas demoram, mas chegam. O vereador, não sei se o senhor está ciente ou não, eu ouvi dizer que chegou um processo na Câmara. O senhor era o secretário da Cultura quando derrubaram o casarão Saraceni? Não, eu estava como vereador. Vereador? Parece que chegou um questionamento lá na Câmara sobre o casarão Saraceni. Não, eu era vereador, tanto é que eu votei pela não alteração da lei. Porque o que aconteceu foi uma votação que tirou do rol de bens tombados o casarão da família Saraceni. Eu fui um dos poucos vereadores que votei contra a lei. Pois é, chegou um questionamento agora, hein? Faz tempo isso, hein? Nossa, isso, Pedro, é 2009, 2010. É, por aí. 2009, 2010. Chegou tem agora. Bastante tempo. A justiça está andando. Às vezes é lenta, mas está andando, né? Bom, vereador, vamos falar também sobre a questão do Shopping Internacional. Não temos nenhuma novidade? Não, por enquanto não. Nós estamos aguardando aí, estamos refazendo todos os procedimentos e vamos dar sequência para aprovar um relatório final de novo. Porque eu perguntei de novo do shopping, porque ontem nós tivemos um episódio lá em Osasco. Nossa, você viu? Eu lembrei na hora. Também em São Luís do Maranhão. Eu não fiquei sabendo, mas teve um incêndio num shopping na capital maranhense, dentro de um shopping. Agora, se você vê uma cena, Pedro, estou falando do Osasco, sim. Osasco Plaza Shopping, Osasco Plaza Shopping. É uma cena que os carros, como se eles fossem de papel, né? Eles cedem e vão descendo. Foi na mesma área de alimentação, né? Quando explodiu em 1996. Então, você veja, há 25 anos atrás, nós tivemos nesse mesmo shopping, nesse mesmo empreendimento. E no mesmo local. No mesmo local, um problema, uma tragédia que tirou a vida de 43 pessoas. É uma tragédia. De novo, no mesmo local aconteceu. Então, às vezes a pessoa acha que a gente está pegando no pé do shopping, que a gente não gosta de shopping. Eu sou frequentador do shopping, acho que a gente está ali cobrando demais e tal. Por exemplo, o Shopping Bom Sucesso, não me parece que tem alguma irregularidade, já fui lá algumas vezes. O Shopping Maia, não me parece que tenha irregularidade, já fui lá algumas vezes, enfim. Ou seja, o que a gente verifica é que chegou para a gente denúncias, inclusive, de lojistas que estavam se sentindo prejudicados com o número de quiosques que estavam sendo montados. Eu registrei uma vez que eu fui lá, eu fui no Poupa Tempo, obrigado aí, né? Eu comecei a andar pelo shopping, eu tinha parado lá no estacionamento VIP, até chegar, eu tive que desviar de um monte, tinha colchão no meio do corredor. Estofado, nós temos lá. Colchão, pelo amor de Deus. Então, ou seja, você imagina, óbvio, ainda bem que não teve vítima em Osasco, ainda bem que não acontecesse em Guarulhos. Agora você imagina se esse incidente, se essa tragédia acontece em Guarulhos, num domingo ou próximo de uma data de compras, onde aumenta a compra, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, final de ano e tal, e dá uma correria ali, para onde que as pessoas saem? Nós temos ali portas que estão totalmente obstruídas. Nós temos carros estacionando em todos os lugares do shopping, em cima de calçadas, obstruindo as saídas, né? Então, ou seja, tem muita gente falando, Edmilson, isso aí é pouco importante, até acontecer uma tragédia. E os bombeiros não falam nada? Tem o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Tem? Tem. Só que é o seguinte, o auto de vistoria, Pedro, é a mesma coisa. Se o bombeiro vem aqui, nesse estúdio, ele vai verificar a situação hoje, que está. Olha, tá, tudo bem, tranquilo e tal. Mas ele não vai estar aqui no dia, por exemplo, se você trouxer, sei lá, vou exagerar, um mágico aqui para entrevistar e o mágico vem com fogos de artifício. Entendi. Não está preparado para isso. O bombeiro não vai ficar, é responsabilidade sua.
Então você não pode, por exemplo, aqui colocar no seu estúdio várias coisas que me impeçam, que impeçam você mesmo, num caso de emergência, a gente ter que coloque meu funcionário em perigo. Exatamente. Então, ou seja, o bombeiro não fica lá, o bombeiro ele vai e analisa. Não, mas... Infelizmente, nós temos uma cultura no Brasil que é comum, inclusive, as pessoas alugarem extintor. O que a pessoa faz? Aluga o extintor, vai ter a vistoria, põe o extintor. Aí o bombeiro vem, olha, tá tudo certo, aluga a mangueira e tal, tá tudo certinho. Terminou a vistoria, se devolve, já não tem mais. Então, ou seja... Mas uma denúncia da Câmara não teria feito, vereador? O senhor agora provocar os bombeiros? Então, na verdade, Pedro, nós estamos aí com um problema concreto, que é o seguinte, a gente tenta terminar o relatório, os empreendedores do shopping entram na justiça, barram o nosso trabalho, e não deixam que a gente prossiga. Obviamente que eu estou fazendo a minha parte, se tem determinação judicial de não continuar, ou de não fazer, ou de não prosperar, a minha parte foi feita. Eu torço para que não aconteça nada, porque se acontecer, nós vamos responsabilizar. Mas eu entendo que a Câmara poderia e deveria mandar uma denúncia aos bombeiros, pelo menos comunicar aos bombeiros, porque o bombeiro não está impedido pela Justiça de fiscalizar. Não está. Mas não é comum, viu, Pedro? Não é comum. Infelizmente não é comum. Porque ele vai lá e ele faz o documento, como eu disse, da situação daquele dia, como é que estava naquele dia. Ele não tem um procedimento de voltar de tempos em tempos para verificar. Até porque o efetivo é pequeno, né? Imagina numa cidade desse tamanho ter que voltar. E a fiscalização da prefeitura está impedida também? Aí não, aí é diferente. Então. Aí a fiscalização da prefeitura pode ir para verificar toda a situação, aí é diferente. Pode e deveria, né? Pode e deveria, mas infelizmente não está fazendo. Tá certo. Tá certo. Obrigado, vereador Edmilson Souza. Posso falar uma outra coisa bem rapidinho? Eu vi você comentando sobre a iluminação pública, sobre a PPP da iluminação pública. Pedro, eu vi a notícia, só queria dar duas informações para você. Primeiro, a prefeitura está dizendo que ela vai, nos primeiros 6 meses vai ter um investimento, a conta vai diminuir de 2,8 milhões para 1,9 milhões e depois para 690 mil mês. Sim. No 7º mês, a prefeitura começa a pagar 2,7 milhões por mês. Sim. E vai pagar isso durante 30 anos. Então, um belo negócio. É um belo negócio. Mas aí é que vem a surpresa. A taxa, a COSIP, a contribuição de iluminação pública, desculpa, não é taxa, é contribuição, a COSIP arrecada por volta de 70 milhões por ano. Por ano, isso dá quanto por mês? Não faz a conta. Não vamos fazer a conta por mês, vamos inverter para ficar mais fácil? Tá. Se vai pagar 2,7 milhões, nós estamos falando de 27 anos, mais 3, 30, 33 milhões, vamos arredondar? Metade. Ou seja, metade. Aí você vai falar, mas qual a lógica disso? A outra parte do dinheiro vai ser utilizado para outras coisas. Não pode, né? Não pode, mas está sendo feito. Aí vou te dizer mais, eu tenho aqui uma publicação, 4 de janeiro de 2023, agora, Prefeitura adquire novos veículos para o serviço de iluminação pública. O prefeito Guti entregou na manhã desta quarta-feira, no Paço Municipal, 6 picapes, modelos Frontier, para o Departamento de Iluminação Pública de Guarulhos. Os veículos serão utilizados para serviços externos, como implantação, manutenção e modernização do sistema de iluminação. Ora... Usaram o dinheiro para comprar carro. Não, comprou carro. Não, mas é pior do que isso. Comprou carro e a prefeitura não vai fazer mais esse serviço, porque passou para a PPP. Mas vão usar o carro. Será, Pedro? Acho que não. Eu acredito que não. Eu acho que vai deixar guardado. Não Aliás, se o senhor me permite observar, eu fui até a favor dessa taxa de iluminação pública, quando muitos que estão aí no governo, inclusive o vereador Guti era contra. Né? Sim. Hoje é a favor. Só que eu vi em outras cidades, melhorou muito essa iluminação pública. Aqui em Guarulhos, não. Infelizmente, não. Sim. E agora as pessoas... Só que a taxa de iluminação pública em Guarulhos é cara. Por quê? Porque ela não é fixa. Em outras cidades você paga tipo R$10. Tem pessoa pagando R$44, R$45. Aqui em Guarulhos depende do seu consumo. É cara. A taxa de iluminação pública é cara. E fora, Pedro, esse não é um serviço de alta complexidade. Não. Então, ou seja, com você comprando veículos, não a Frontier, mas comprando veículos adequados, com uma cestinha, sei lá, uma quantidade de 10, 15, 20, dinheiro tem. Você compra muito 30 dinheiro. Veículos desse, divide a cidade. Então, o que é a troca da iluminação? Vai trocar por LED. Não é que eles vão implantar novos postes e tal, ele vai pegar... Vai trocar lâmpada. Então, ou seja, para girar a lâmpada, vai sair pela bagatela de 2,7 milhões. Então, errado está esse conceito, que a prefeitura poderia fazer isso, poderia ter uma equipe fazendo isso, e iluminar mais pontos
com mais efetividade. Eu defendia quando a Proguaru estava em pleno funcionamento, Sim. que esse serviço, esse dinheiro fosse repassado pela Proguaru e a Proguaru fizesse esse serviço. Eu ainda defendo. Sim. E agora tem um outro problema, porque na verdade, se tem isso, qual que é a diferença? A pergunta que tem que fazer para o gestor do contrato ou para o prefeito, e a diferença? Você vai gastar 33, 35 milhões por ano com essa PPP durante 30 anos. E a diferença do valor? Por que não devolve? Decreta o estado de emergência e usa. Sim, exatamente. Remaneja, faz um remanejamento. Entendeu? Por que não se pega, então, já que só vai gastar isso, por que não se altera a legislação colocando o preço fixo, por exemplo, chegando nesse valor que vai precisar? Aliás, não foram esses carros que compraram em outra cidade, que em Guarulhos era bem mais barato? É o mesmo carro, né? Não sei. É Nissan Frontier? Frontier, não sei se é Nissan. 6 picapes, Nissan modelos Frontier. Olha, que o G7 News, o Decinho Pompeu, falou aqui que pagaram bem mais caro, a Vigorito tinha bem mais barato aqui. Tem uma fotinho, eu não lembro. Então, ou seja, só quero dizer isso, Pedro, para completar e te ajudar também da minha contribuição nessa discussão que você quer fazer, bem colocada, é o seguinte: iluminação pública tem condição da própria prefeitura fazer. Agora, quais os interesses que estão por detrás de fazer um contrato de 30 anos? Ou seja, esse governo vai terminar, mas esses contratos continuam. Essas pessoas continuarão tocando a iluminação pública na cidade. O compromisso também continua. Né? Então, ou seja, daqui a pouco nós vamos ter que fazer o seguinte: você vai ter que votar para prefeito e vai votar para quem troca a lâmpada também, porque do jeito que está, os mandatos estão se estendendo por 30, 40 anos. Infelizmente. Queria só trazer essas duas informações que eu acho. Me lembrei de um reajuste de ônibus assinado uma vez e o compromisso continua até hoje. É verdade. Não, e aí, por aí vai. Essa PPP de 30 anos, bem generosa, diga-se passagem, outras coisas, outras reduções de alíquota de imposto que acontecem na cidade. Só me faz uma gentileza? Eu queria saber quais são as empreiteiras que formam esse consórcio Guarulhos Luz. Eu vou fazer um requerimento de informação para saber, para ter esse... Eu aposto com o senhor aqui, R$10, vale, tá bom? Eu aposto que são empreiteiras que já trabalham para a prefeitura. Será? Certeza. Como diria um amigo meu, certeza por essa luz que nos ilumina. Sabe jogar pôquer, não? Não sei. Não. Trinca de asas? Já eu sei o que é. Trinca de asas. É um belo jogo, né? Na manga aqui, ó. Trinca de asas. Eu vou fazer um requerimento, alguns requerimentos sobre isso para a gente poder ter certinho esse contrato. Eu acho que é a empreiteira mais influente hoje em Guarulhos. Obrigado, vereador. Obrigado a você, Pedro. 18h50, produção.